Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Na semana passada, eu falei aqui em diversos vídeos, né? A galera do esporte compareceu aqui, não, na Ilha do Retiro não dá, vocês não vão ter chance nenhuma. Eu falei, tô confiante, o Vasco vai conquistar um bom resultado lá. Eu falei a vitória. Só não imaginava que seria da forma que vai ser, família vascaína. O Vasco tem uma grande chance, uma grande possibilidade. Claro que não pode também acontecer, mas quero trazer aqui mais um especialista que foi ontem lá no programa do Seleção Sport TV e disse sim, o Vasco tem uma grande possibilidade de ganhar esses 3 pontos. Não só o Sport, como o Cuiabá na Série A diante aí do Ceará. Ele vai citar aqui alguns casos que aconteceram aí recentemente, que foi ali a tentativa de agressão lá no Cássio, na Vila Belmiro. Citou também o Grêmio, que caiu ano passado e a galera ali invadiu, quebrou o VAR. Então, são situações em que Santos e Grêmio tomaram punições bem leves e aí continua acontecendo. Então, Sport e Ceará, irmão, pode sofrer uma grande punição, que é a perda aí dos 3 pontos. Para dar exemplo, família vascaína, a gente vai passar aqui. Outro ponto também que eu quero trazer aqui, irmão, como deve estar os corredores da Globo, hein? Porque vou te falar aí, o Pedrinho ontem desabafou e deu um show, uma aula no Vilani e no Roger Flores em relação a essa situação aí do Raniel. Vamos trazer aqui primeiro o desabafo do Pedrinho, família vascaína. O Pedrinho dá show nos comentários e deu aula aí no Vilani e no Roger Flores. Se liga só. É um absurdo colocar a culpa no Raniel. Coisa que não foi feita nesse programa. Sim, é um absurdo colocar a culpa no Raniel, é um absurdo colocar a culpa no Gabigol, é um absurdo colocar a culpa em mim que fiz embaixadinha e pedir silêncio à torcida. É absurdo colocar a culpa no Edmundo, na minha concepção, não estou falando que eu esteja certo. Por quê? Ali tem um árbitro. Se o árbitro achar que eu passei do ponto numa comemoração, que eu seja punido pelo árbitro. O Raniel, ele faz um gol, vai lá. Eu não posso acreditar que ele está incitando a violência, sendo que a violência acontece dentro do campo o tempo inteiro comigo. Eu estou falando comigo porque, assim, quando... Com o jogador. Com o jogador. E aí a gente cria certas éticas que nunca me comunicaram. A ética do atleta, fez embaixadinho, o jogo tá 5-0. Isso é falta de respeito. Não, falta de respeito é eu escutar o jogo inteiro, André, que o cara vai quebrar minha perna. Porque eu escutava o jogo inteiro. Vou quebrar tua perna. Se tu vier pra cima, eu vou quebrar tua perna. E aí quebraram minha perna. Me tiraram da seleção. Me tiraram de uma possível Copa do Mundo, de uma Olimpíada. Não é falta de ética. Agora tá 5-0, eu faço embaixadinha, é falta de ética. Aí o Gabigol vai lá, faz assim, é falta de ética. Aí o Raniel faz assim, é falta de ética, tá xingando a violência. Me desculpe. O torcedor pode xingar o Raniel, pode ficar com raiva do Raniel. Agora, invadir o campo, tacar pedra e reverter, falar que o Raniel incentivou a violência, 0 pra mim, 0. É isso, eu peço sempre a sua participação aqui nos comentários, né? Família vascaína, tô vendo que tem muito torcedor do esporte também comentando, falando que o Raniel foi irresponsável, que ele conhecia toda essa situação porque ele é cria do Santa Cruz e, na minha opinião, claro, isso não tem nada a ver. Um jogador deve sim comemorar, até porque, como citei aqui no vídeo de ontem, a torcida do esporte xingou o cara isso, daquilo e fez um gol tão importante no momento de tanta pressão ali. Realmente, você imagina, pense você agora, aos 46 minutos, 49 minutos que ele demorou para marcar o pênalti, um gol decisivo que você tinha que marcar, porque senão o esporte ia aproximar de você e você já ouviu tanto que você estava no banco. O cara vai lá, simplesmente mete aqui. Xinga agora, fala agora. Isso é o suficiente para uma invasão, para agressões que aconteceram ali? Claro que não, né? Então eu vejo um pouquinho de torcedores do esporte que colocam a culpa no Raniel e alguns influenciadores, né? Como o Vilani, também jornalista e comentarista do Roger, mas a grande parte entende que isso faz parte do futebol. E por esse motivo, família vascaína, que passa aí a confiança que o Vasco vai ganhar esses 3 pontos. Falei aqui a semana toda, a gente vai ganhar na Ilha do Retiro, vamos ganhar na Ilha do Retiro. Time do esporte é horroroso, só que eu não imaginei que poderia ser dessa forma. Vou trazer aqui agora mais um especialista que o Rizek trouxe ontem no Seleção Sport TV. Tanto esporte quanto Ceará
podem servir de exemplo aí para situações futuras como essa. Se liga só. Em nome da informação e em respeito a você que quer saber sobre o tema, a gente faz contato agora por telefone. Contato analógico com o Eduardo Carleso, o advogado que a gente usa como fonte, como referência aqui, para entender os próximos passos depois dos acontecimentos de domingo, no Castelão e na Ilha do Retiro. Eduardo Carleso, agora vai. Bem-vindo ao Seleção Sport TV. Nada como voltar ao mundo antigo, né? Realmente é o mundo analógico, né? Infelizmente o digital hoje não deu certo. Bom, eu vou dar uma resumida bem rápida, né, dos pontos que eu já havia tocado, que eu entendo que temos agora uma mudança aí de postura da CBF, né, com aí uma determinação do presidente aí, até determinação, um pedido, né, de adoção de penas drásticas, e realmente essa é uma postura que certamente tem o seu peso. E em segundo lugar, e mais especificamente, é o que fez a Procuradoria na sua denúncia contra ambos os clubes. Normalmente nós temos nesses casos a adoção do artigo 213, né, que trata lá da punição por perda de campo, a punição por perda de mando de campo e de multa. Agora, a Procuradoria incluiu no objetivo, entre as possíveis infrações, o artigo 205, que nesse caso trata especificamente da perda dos pontos da partida em favor do adversário por 3-0. Então, essa é a novidade que nós vamos ver agora no âmbito desses dois processos, porque olhando para o histórico e para a jurisprudência que nós temos no STJD, quando nós olhamos aí a série, os inúmeros casos graves que nós tivemos nos estádios, nós vemos a aplicação de sanções que muitas vezes não são as mais adequadas, são até reputadas muitas vezes como leves, eu diria, sempre aplicando o 213. Porém, agora nós temos essa aplicação do artigo, então, o pedido de aplicação do artigo 205. Bom, nesse contexto, Rizek, o que se pode entender aí de próximos passos e de enfim, argumentações e posições das partes? Possivelmente um julgamento deve ser feito na próxima semana. Isso até já foi colocado pelo próprio STJD em nota oficial no seu site. Então essa rodada agora da Série B vai transcorrer aí, digamos, normalmente. Mas na próxima semana aí vai ter essa avaliação. Pode haver a perda dos pontos ou não? É uma questão, digamos, que não é fácil, porque o nosso histórico, isso eu quero olhar para o histórico. O histórico que nós temos de aplicação de sanções de fatos como esse é de punição por meio de campo, punição por perda de meio de campo e multa. Agora se inclui a perda de pontos. A perda de pontos, normalmente, ela ocorre no nosso sistema disciplinar em casos de WO, em casos de escalação irregular. Mas de violência de torcida, eu sinceramente não tenho conhecimento aí no âmbito da Série A, do Brasileirão ou Série B, de um caso similar. Temos alguns aspectos aí que são, digamos, relevantes para ser levados em considerações. Primeiro, o campeonato chega ao seu final, né? Nós temos aí mais 3 rodadas e uma eventual agora sanção de perda de pontos fatalmente levaria o Vasco para a Série A, seria a classificação automática e antecipada. E considerando aí tudo que já aconteceu no passado, há um certo trauma, né, quando se fala em perda de pontos no sistema brasileiro, no futebol, porque já vimos essa história no passado. Em segundo lugar, eu acho que também vai ser considerado pelo STJD o tempo de jogo, né? Em ambos os casos, os jogos já estavam por terminar, então, ou seja, não havia, entendo que não havia mais muita capacidade, não, de o resultado ser modificado, ou seja, realmente os jogos estavam já no seu complemento e na fase final. E também, muito provavelmente, o STJD deve analisar se há, por exemplo, reincidência ou não de ambos os clubes, tanto do Ceará quanto do Sport Recife, em situações semelhantes como essa. No último ano, né, que é o prazo que estipula o CBJD. Eu, pelo menos, não me recordo de casos como este. Portanto, me parece que nós caminhamos agora para o seguinte afunilamento. Uma punição ao estádio, em ambos os casos, me parece um fato já. A questão é qual será o tamanho dessa punição, e a grande discussão do momento, eu entendo que vai ser essa de perda de pontos, né? Acho que agora se abre aqui uma nova janela de debate do futebol brasileiro, no sentido de também punir a violência das torcidas com a perda de pontos. Carleso, eu não quero tomar partido na discussão se o clube deve ou não deve perder ponto, eu vou deixar isso para os juristas e quem trabalha na área. Quero te fazer uma pergunta, já tirando essas imagens do ar e colocando outras, sobre o nosso histórico de punições aqui no Brasil. Por exemplo, a gente está com imagens do jogo entre Santos e Corinthians na Vila Belmiro quando aconteceu esse absurdo. Um torcedor do Santos invadiu o campo, tentou agredir o Cássio, e aí outros torcedores entraram também, e a gente teve um fim de jogo absolutamente melancólico, triste, lamentável na Vila Belmiro. A punição ao Santos foi 2 jogos com portões fechados e uma multa de R$35 mil. Sinceramente, eu acho isso ridículo, uma punição quase que de mentirinha. O Grêmio, no ano em que caiu, torcedores invadiram o campo, destruíram o equipamento do VAR,
Você está vendo as imagens também chocantes, colocando em risco a integridade dos atletas e a estrutura do estádio. O Grêmio pegou 7 jogos com um setor da arquibancada interditado. Quer dizer, nem o mando de campo o Grêmio perdeu diante dessas imagens absolutamente assustadoras que a gente viu no ano do seu rebaixamento. Eu queria perguntar a quem trabalha com a matéria, quem se debruça sobre o direito esportivo, a sua opinião. Você concorda que as punições no Brasil são muito brandas e que elas, de certa forma, alimentam que outros torcedores possam repetir este mau exemplo? Porque, cara, 2 jogos de punição para o Santos, fechar um setor só da arena, sinceramente, não parece ser uma punição assim que realmente vai inibir torcedores de repetir as imagens lamentáveis a que a gente assistiu no domingo e em outros jogos do nosso futebol. O que você acha sobre o tema, Carleso? Isaac, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que ambos os casos que você citou são muito elucidativos, por um lado, da gravidade dos fatos, do que aconteceu, e por outro lado, da mão leve do sistema punitivo, né? Entendo que nós já chegamos num momento no futebol brasileiro em que é necessário ter mão pesada. O sistema tem que ter mão pesada, né? Já existe um descontrole bastante grande com relação à violência dentro e fora do estádio, e se a violência fora do estádio, que não compete, digamos, ao sistema disciplinar do futebol e compete ao sistema de persecução civil e criminal, não consegue ser, digamos, diminuída dentro do estádio, com todas as ferramentas que nós temos hoje de tecnologia, televisionamento e mesmo o próprio sistema, as punições que estão previstas no Código Disciplinar, é bastante viável, sim, que se tome as medidas mais duras. Eu acho que nós temos que ver agora, a partir desse momento, um endurecimento nas penas. Esses casos, novamente, como você bem disse, receberam penas que eu entendo também como irrisórias, né, sem tomar nenhum partido, nenhum juízo com relação aos clubes, olhando exclusivamente com relação aos fatos e os incidentes que nós vimos pela televisão. Portanto, o tribunal agora, nesse caso tanto do Ceará quanto do Sport Recife, tem um fato novo agora para analisar. E esse fato novo é a perda de pontos. É óbvio que a perda de pontos é traumática. E, sobretudo, ela é traumática demais numa reta final de competição, porque ela decide. Ela pode decidir agora quem sobe para a Série A e, eventualmente, ela deixa uma situação mais complexa na Série A também com relação ao rebaixamento, no caso dessa partida com o Cuiabá e com o Ceará. Porém, temos que rumar para medidas mais duras e, se assim sendo, entendo o STJD, também está disponível essa punição de perda de pontos. Tá aí, família vascaína. Claro que a possibilidade é grande, né? Já trouxe aqui o Simon ontem, numa visão de um ex-árbitro, né? Já trouxe um especialista que participou num canal lá do esporte, falando que o Vasco tem a grande possibilidade de ganhar esses 3 pontos, agora aí no Seleção Sport TV, mas essa situação vai ficar para depois do jogo do Criciúma. Então o Vasco tem que se focar nesse jogo aí às 4h30, né? Vai ter um reforço importante aí nas arquibancadas, né? A Força Jovem vai voltar a frequentar aí São Januário, vai ser um reforço importante. Então é isso, esquecer aí a questão do STJD, os 3 pontos podem acontecer, mas os jogadores Jorginho tem que focar aí nessa partida contra o Criciúma, porque não é fácil não. O Criciúma tem um time aí ajeitadinho, então o Vasco vai ter que fazer uma boa partida ali de São Januário, garantir esses 3 pontos, e se acontecer os 3 pontos lá com o Sport, irmão, vamos pra cerveja, vamos comemorar Vasco Série A. Vou ficando por aqui, tamo junto, e é muito bom ser Vasco.